Boa tarde, meu nome é Ana Carla e neste momento iniciamos mais uma live da Secretaria Municipal de Educação. Gostaria de agradecer a todos que já estão aqui nos acompanhando, todas as educadoras, educadores, gestores, gestoras, educadores que trabalham no apoio às unidades, os estudantes e seus familiares. Agradeço também a Roberta Almeida, nossa intérprete de Libras, que atua aqui para que cada vez mais pessoas tenham acesso a conteúdos tão importantes. Nessa tarde, teremos um bate-papo e uma oficina de brinquedos sonoros e não sonoros. Todos eles feitos com materiais simples do nosso cotidiano. Para isso, temos aqui dois arte-educadores. A Cíntia Arcângelo, que é artista plástica, designer, arte-educadora e fundadora da Oficinas Verde Rosa, que desenvolve oficinas de brinquedos artesanais e vivências lúdicas e sensoriais com pais e filhos e também para educadores, sempre com foco no brincar. Aí tem uma coisa muito legal. A Cíntia, além de ser filha de uma professora da nossa rede, ela é mãe de 2 estudantes da nossa rede e ela também é aluna do curso de pedagogia de um dos polos da rede Unicel. Então, ela está muito envolvida na rede municipal de ensino, né? Temos também aqui o Rodrigo Olivério, que é músico, artista plástico, luthier, e ele também atua como formador do projeto Parques Sonoros aqui na Rede Municipal de Educação, junto às professoras de educação infantil. Esse projeto oportuniza às crianças a diversão e a apreciação musical através de brinquedos sonoros. Além disso, ele é idealizador do projeto Construções. Tanto sobre o trabalho da Cíntia como do Rodrigo, é possível vocês acessarem aqui no conteúdo do post, no texto do post, links e mais informações sobre cada um dos projetos. Então, para começar, eu gostaria de convidar tanto a Cíntia como o Rodrigo para falarem um pouquinho sobre o trabalho que desenvolve e todo esse encantamento que envolve o processo de construção dos brinquedos. Não sei qual dos dois gostaria de começar. A Cíntia? Eu? Pode ser. E na sequência, eles mostrarão como é que produz alguns desses brinquedos. Nesse momento eu saio, deixo os dois e mais tarde eu volto com as perguntas. Tá bom. Quer começar? Quer que eu comece, Roberto? Pode começar, querida. Tá bom. Então vamos lá. Eu sou a Cíntia, boa tarde a todos. Muito obrigada por estarem aqui nos assistindo. A gente entende que é muito importante, é um bate-papo muito importante para nós e para todos. Sou idealizadora do projeto Oficinas Verde Rosa, que é um projeto que busca trazer o crescimento de pais e filhos juntos através do brincar, através da arte-educação. Eu escolhi para minha caminhada brincadeiras sensoriais e instalações sensoriais, sempre voltada para o vínculo de pais e filhos. Nessa caminhada aí, a gente, como a Ana falou, eu tenho filhos que estudam na rede, tenho uma mãe que é da rede também, então a gente participa, a gente faz algumas coisas nas escolas da rede, um bate-papo, uma pequena formação, uma atividade com os alunos, e sou muito feliz fazendo isso. Sou muito feliz com a Verde Rosa, sou muito feliz em brincar e trabalhar com o brincar, levar isso para frente. Bom, hoje a gente escolheu trazer a construção de brincadeiras e brinquedos com coisas que a maioria das pessoas tem em casa, que muito provavelmente todos nós aqui temos em casa. A gente escolheu fazer 3 brincadeiras: águas brincantes, que são águas que além de serem coloridas com resíduos de alimentos que normalmente vão para o lixo, vão para o ralo,
bolhas de sabão, que também a gente pode usar com essas águas, e vamos usar rolinhas de papel para fazer um brinquedo, e vamos fazer uma brincadeira de lata também. Vou esperar o Roberto apresentar, e aí a gente faz os brinquedos, né, Roberto? Sim, muito legal. Olá, eu sou o Rodrigo Olivério, sou músico, luthier, né, arte educador. Me formei em artes plásticas e comecei a construir instrumento musical através de uma oficina de luthieria, né? Luthieria é a palavra que designa o construtor de instrumentos musicais, né? E aí eu participo de um projeto que eu fundei que chama o Projeto Construções, né? Que é a ideia de construir sons, né? De música para todos, né? E através da educação infantil eu comecei a desenvolver formas de brincar, formas de desenvolver objetos sonoros para a gente se divertir, né? E transformar a música mais próximo do nosso cotidiano, porque infelizmente a gente tem uma barreira ainda entre a música e a brincadeira. Então, quando você vai brincar e tocar, você sempre acha, eu sou desafinado, sou fora do ritmo, e você deixa de praticar a música como uma arte, né, como uma brincadeira. Então, eu venho com essa oficina trazendo esse novo olhar, né, para a música, né, e se aproximar do som. Para quem nunca tocou, começar a tocar, para quem já toca, se aprimorar, né, e desenvolver, transformar essa linguagem musical em brincadeira, né? E hoje a gente vai construir 2 instrumentos musicais, né? Vou mostrar mais que 2, vou mostrar 3 ou 4, né? Para a gente construir, a gente vai utilizar uma garrafa PET pequenininha de refrigerante, né? Qualquer. A gente vai usar um pouquinho de milho de pipoca, né? Para a gente fazer o som, né? Uma fita adesiva, uma tesourinha sem ponta e um pedaço de mangueira de jardim, né? E aí, a partir disso, a gente vai construir os instrumentos. Então, vamos dar continuidade com a Cíntia, né? Que ela vai mostrar para a gente as águas cantantes. E aí a gente já retoma para ou outro brinquedo que ela vai fazer agora, que eu não sei, né? Legal. Eu acho que eu vou pegar o gancho do que o Rodrigo falou. Eu te chamei de Roberto, desculpa, viu, Rodrigo? Bem, normal. E o Rodrigo falou que é justamente quebrar as barreiras. A gente conversou um pouquinho antes da live, a gente tem um caminho de olhar muito parecido, que de a gente deixar de não se preocupar, né, com o que a gente está mostrando, e sim sentir, e sim fazer aquilo que a gente acredita, né? Não é isso, Rodrigo? Sim, é mais importante o caminho, né, do que a chegada, né? Exatamente. E nesse percurso, a gente entende que é muito importante a gente estar encantado para encantar, né? A gente precisa ter preenchido daquilo que a gente está fazendo para poder passar para frente. E eu acho que tanto o que eu vou trazer quanto o que ele vai trazer é uma mudança de olhar. A nossa proposta é mudar o olhar para o objeto que a gente está usando, né? Para aquilo que tem à nossa volta. Inclusive, a gente tem, sem querer, a gente pensou em coisas parecidas, né, Rodrigo? Para coisas diferentes, e achei muito legal isso. Vocês vão ver mais um pouquinho mais para frente. Então, a nossa ideia é que quem esteja assistindo aqui, vocês que estão assistindo, que a gente consiga abrir assim uma portinha e que vocês consigam caminhar e transformar muitas coisas a partir disso. Então, hoje o que eu trouxe foram as águas divertidas. Então, o processo das águas, quando eu pensei nessa mini vivência, quando a gente faz isso no SESC e tal, a gente faz isso em grandes proporções, mas a gente não precisa fazer em grandes proporções, a gente pode fazer em pequenas proporções, em casa, com poucas crianças, e que pode ser dobrado esse tamanho. Então, eu fiz propositalmente em potes pequenos, em potes que qualquer um tem, não vão ver beleza de pote, a gente vai ver o que vai
O que vai importar aqui é o conteúdo do que vocês estão vendo. Então, ele começa na coloração da água. Então, a gente vai usar água, alguns elementos, que eu vou mostrar, cada cor de água, eu vou mostrar qual é o elemento, e o freezer da sua casa e qualquer objeto que vocês têm em casa para fazer os gelos divertidos. Depois, a gente vai fazer as bolhas de sabão, que a gente vai usar uma garrafinha PET pequena, e detergente, que a gente pode usar as mesmas águas que a gente coloriu. Então, a gente pode fazer uma brincadeira, várias brincadeiras com os mesmos elementos, praticamente. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui, ó, primeiro uma água que é feita com borra de café. Então, vocês podem tanto utilizar aquele cafezinho que ficou no final do dia, que sobrou, que ia para o lixo, porque talvez não queira requentar, ou usar a borra do café, deixar ela ali de molho algum tempo, e ela vai colorir a água, tá? Então, ela vai ficar pretinha assim. Eu vou fazer meio que num degradê, tá? Depois, essa água um pouco mais arroxeada é a água do feijão preto, que a gente deixa de molho. Feijão preto está muito mais barato que o feijão carioca, então aqui em casa é fartura essa aguinha aqui dele, toda hora tem, e ela tem essa cor linda, eu adoro essa cor. Se você colocar uma água quente, ela vai ficar mais amarronzada, mas se você colocar água fria, ela vai ficar mais arroxeada, que eu acho mais bonito. Aí a gente tem esse roxinho aqui, ó, a gente sai desse para esse, um pouquinho mais claro, que é do repolho roxo. O repolho roxo, ele solta o pigmento dele facilmente, só de você lavar ele já vai colorir a água. Esse que é um pouquinho mais forte, é a água dele um pouquinho fervida. Então, você pode colocar só um pouquinho de água morna e deixar pouco que ele vai ficar um pouquinho mais vivo. Mas também não tem necessidade, pode ser só a lavagem dele já vai deixar roxinho. Aí, essa daqui, que é mais avermelhada, tá dando para ver, Rodrigo? Se não der, você me fala, que você é quem tá me vendo. É a água da beterraba, que também normalmente joga-se fora. Eu uso muito para colocar no arroz, tal, mas normalmente as pessoas não usam, então eu uso ela para as minhas crianças brincarem. Aí a gente tem esse fundinho aqui, tá vendo? Que é um pouquinho mais alaranjado, é o coloral. Que eu gosto justamente dele porque ele não mistura, ele é como fubá. Ele não mistura com a água. Então, quando você pega na água, se você for colocar isso numa bacia para a criança brincar, ele vai dar aquela texturinha de areinha, né? Então, você, além de brincar com as cores, com o olfato, você vai brincar com a textura da cor, né? Eu gosto de falar da textura da cor. Com a textura. E aí, quando a criança pega, ela vai tingir um pouquinho os dedinhos, tá vendo? Porque ela vai formar uma tinta também, né? Então, além de água, vocês podem colocar isso numa bacia e elas brincarem, ela também vai servir de tinta, também pode brincar com aquarela com elas, né? Essa daqui, um pouquinho mais laranja, meio amarronzada, é casca de cebola. Ela precisa ser fervida, ela pode ficar de molho, mas ela demora muito mais para dar cor. Então, você vai fazer um chazinho com ela, ou simplesmente colocar água fervida e ela vai soltar o pigmento dela, vai ficar assim. Eu gosto de deixar com a casca, justamente por conta da textura, e as crianças brincam de comidinha, de fazer sopa, né? Fica aquela coisa mais da cozinha da natureza. Aqui, eu deixei ela assim, de propósito, eu coloquei espinafre, ela vai dar coloração de verde, tá vendo? Dá para ver? Dá, né? Bem pouquinho. Um verdinho bem clarinho. Se a gente apertar, ela vai sair um pigmento da folha. Eu coloquei espinafre, porque espinafre é o que eu tinha na minha geladeira. Até ontem eu tinha a folha da cenoura, que normalmente na feira eles jogam fora. Eu sou a catadora das folhas da cenoura, eu sou eu que recolho todas lá, e eu cozinho com elas, eu uso de salsinha, e ela tem um pigmento até mais forte do que esse, dá para vocês usarem, quem tiver um macerador dá para macerar, mas assim de molho também fica
perfeito, e eu acho legal deixar folha para brincadeira, justamente para a criança brincar de sopinha, brincar de fazer a comidinha da boneca, enfim, traz uma ludicidade. E essa é a água normal que a gente conhece, né? A translúcida. Então, juntas a gente tem aqui, eu vou tentar mostrar, a gente tem aqui, ó, quase um arco-íris, dá para ver, Rodrigo? Sim. Vai passando agora para a esquerda, eu acho. Sim. Tá vendo? Temos um arco-íris de água. E aí, bom, eu já falei, fui mostrando e fui falando, vocês podem brincar com isso somente com a água, e brincadeira com água, acho que qualquer um gosta, qualquer criança gosta, e ela já é divertida por si só. É sempre legal acrescentar alguns elementos simples que a gente tem em casa, né? Que é o potinho, é a latinha, a peneirinha, né? A colher. E aí a criança ela vai criando isso por si só. Ela vai sozinha, na verdade, né? Ela não precisa. A gente falou muito sobre isso, né, Rodrigo? Ela não precisa muito, né? Ela vai sozinha, se a gente der essa oportunidade para ela. Eu acredito muito nisso. Então, depois disso, depois que ela brincou, você pode dar todo... uma coisa importante, que não precisa ser em grandes proporções, a gente pode brincar com potinhos pequenos, né? A magia da brincadeira não está na proporção dela. Eu gosto de falar que a magia da brincadeira está na hora certa e no lugar certo. Então, nós, adultos, temos que estar disponíveis para aquela brincadeira. Não adianta eu dar uma bacia de água na hora que eu não estou disposta a secar o chão depois, por exemplo, né? Porque provavelmente vai molhar o chão. Então, se eu não estou disposta a isso, não é a hora daquela brincadeira e não vai ser uma brincadeira legal. Então, o melhor da brincadeira não é o tamanho, é a hora e o momento certo e o lugar certo. Então, num quintal, na sacada, no parque, enfim, no momento, no lugar onde a criança vai se sentir livre para fazer box do banheiro. Adoro, é o melhor lugar da casa, para mim, é o box do banheiro, no banheiro. Que tem um azulejo com box ou não, ali é o melhor lugar, porque pode molhar, ali é de molhar, é feito para isso. Então, esse é o primeiro processo das águas, eu gosto dessa linearidade. Depois disso, se você guardar um pouquinho da água do feijão lá, dá um pouquinho para a criança brincar líquido, e depois vocês podem fazer uma continuidade dela com o gelo. E aí eu gosto de falar que são os gelos divertidos. Eu fiz vários aqui. Ó, esse eu fiz, tá vendo? Isso aqui é do potinho de alho até. Esse aqui é com pedra de construção. Eu peguei aqui na esquina. Então, eu vou jogar aqui, vou desenformar ele, vou tentar mostrar. Ó, ela dá uma textura super legal, porque a pedra afunda. Dá para ver? Nossa, dá para ver. Muito legal. Dá para ver? Aqui, olha só. Nossa, esse aqui, ele é com água transparente e eu coloquei a pedra. O que é legal? O que pelo menos eu acho muito legal e eu acho uma oportunidade incrível de conversar com a criança sobre o que boia e o que afunda, sobre o pesado e o leve, por que boia e por que afunda, né? E aí vocês viram 3 brincadeiras: a brincadeira da água, a brincadeira do fazer o gelo e esse diálogo sobre o que boia e o que afunda, e depois ele vai virar o gelo e a brincadeira do gelo. E essa brincadeira, ela pode ser o bater, né? Ela pode ser o apenas brincar no sol e derreter. Esse aqui também é com água... Peraí, também é com água transparente, ó, é super fácil de desenformar. Pegou um calorzinho, ele já desenforma. Eu fiz com um pregador que eu tinha quebrado, inclusive, em casa, que são esse laranja, e o pregador de madeira. Dona de casa, o pregador de madeira não vai estragar, viu? Ele vai secar e a gente vai poder usar, vai dar tudo certo. Parece uma obra de arte, bem bonita. Ah, é lindo, né? Esse aqui, ó, é de camomila. Eu tinha camomila em casa. Olha. Então, fica além de aromático, tem a textura da flor, vira comidinha, enfim, fica ela boia, então fica a textura em cima.
Vamos ver, tem vários aqui, gente. Esse aqui, gigante, que eu gosto também, é de trabalhar, vamos tentar trabalhar com os formatos. Ó. Esse aqui eu fiz com a água do repolho roxo, ó. É que ele caiu. Nossa. Acabei de quebrar ele. Mas tá vendo? Sim. Nossa, Você vê a aguinha caindo aqui, ó? Eu fiz com a água do repolho roxo e coloquei colher. Então, eu coloquei uma bacia um pouquinho maior para caber a colher, botei para congelar, e aí a colher tá aqui, ó, tá vendo? Ó? A colher de metal afunda e a de plástico boia. Tá vendo? Então, esse aqui eu fiz com a água da beterraba. E coloquei folhas. Ó, dá para ver? Dá para ver, Roberto? Dá para ver. Coloquei a folha de espinafre e coloquei folha aqui que tá atrás de mim, ó. Tinha umas caídas. Eu recolhi e botei dentro do gelo. Tá vendo? E aí, olha só. Eu aqui, desinformando ele para vocês, as águas já foram colorindo, tá vendo? Ó? Então, dá para brincar com a própria mistura das cores da água. E fica aquele cheiro de comidinha mesmo. Você sente o cheiro da beterraba, você sente o cheiro da camomila, sente o cheiro do espinafre, da cebola. Ah, e eu fiz um aqui, não deu, na verdade não deu tempo. Eu fiz no saquinho plástico, porque saquinho plástico todo mundo tem, né, Rodrigo? Sim. Todo mundo tem saquinho plástico. Então, saquinho plástico, eu fiz, dá para fazer o gelo, e eles ficam em formatos incríveis, só tem que tomar cuidado na hora de desenformar, porque pode ser que fique pedacinho de plástico no meio do gelo, e aí, né, não pode colocar na boca, tem que tomar esse cuidado. Então, vamos pensar aqui que na hora de colocar as coisas no gelo, além de ter que ter a supervisão do adulto, vamos se atentar a colocar coisas não muito pequenas, né, tipo, bolinhas, coisas muito pequenas que a criança possa engolir mais facilmente. Esse aqui eu fiz com a borra do coloral, ó. E coloquei um dinossauro dentro de tampinha de garrafa, tá vendo, ó? Incrível. E o coloral ficou todo embaixo, ó. Dá pra ver? Ele ficou todo embaixo, ele ficou amarelo e laranja embaixo. E é isso, eu vou fazer um aqui rapidinho, só para vocês verem. Então, eu vou pegar um pote meu, que pode ser pote de sorvete, tá, gente? Eu só vou pegar esse transparente para vocês verem, mas pode ser qualquer pote. Ó, pode ser o fundinho da garrafa PET, enfim. O que vocês tiverem em casa, só uma dica, tá? Que eu aprendi a duras penas. Alguns potes, se ele estiver muito cheio, ele vai rasgar no congelador. Então, tente pegar esses potes de sorvete, às vezes são melhores, porque eles não estouram no congelador, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, uma tampinha de um pote, uma tampinha de garrafa. E eu tinha uns galhos aqui meus, eu vou quebrar ele aqui na mão. Coloquei, tá vendo? Ficou aqui no fundo. Vou colocar a minha água. E aí a magia, tá vendo? O que boia, o que afunda, você logo vê o que vai ficar para fora, o que não vai ficar para fora. E eu vou misturar aqui a cor do repolho roxo, eu já fiz, né? Vou misturar a da cebola. E vou jogar a casca junto. E pronto, ela ficou, tá vendo? Laranjinha, porque a gente diluiu ela, né? Logicamente. E aí a gente coloca no congelador e espera. E aí, esse momento de esperar, eu gosto de fazer essa brincadeira à noite, porque tira a ansiedade da criança de ter que ficar esperando ele ficar congelado. Então, você faz isso de noite, e quando for de manhã, aquilo já tá pronto. Quer fazer um seu? Esses são os da água. Depois a gente pode fazer da bolinha de sabão quando você for chegar aquele momento. Eu adorei. E é muito legal esses brinquedos que você está propondo, né? Porque agora a nossa era tecnológica, né? A gente foi perdendo a facilidade de brincar com a mão, de brincar com água, né?
que nem você falou, né? Tudo não pode, né? E aí é uma hora de voltar a esse lugar, né? Da gente brincar, né, com as crianças, os pais se envolverem também, né? E esse Que é gênero... muito importante essa questão do sensorial, né? Acho que eu não sei se é ruim a tecnologia, não vou botar como isso, mas com ela a gente perdeu a questão do toque, né? Do sentir, do fazer, né? Que é muito importante, né? A gente sentir e saber até onde o nosso corpo vai, o que aquilo é, né? Como é que aquilo produz para o nosso corpo, qual é a sensação. Tudo é muito importante, né? Se não fosse a tecnologia, hoje a gente não estava podendo fazer esse vídeo, né? Mas a matéria da primeira infância, da brincadeira, acho que quanto mais as crianças equilibrarem esse lugar, né? A gente tem as duas funções, né? Tanto a função tecnológica como as brincadeiras, que não precisam ser compradas, que essas brincadeiras a gente compra, né? A gente inventa. Então, acho que esse é o grande segredo, né? A magia é o equilíbrio, né? A gente conseguiu o equilíbrio. E aí, aproveitando, a gente vai fazer agora um reco-reco, que é um instrumento utilizado em várias músicas populares brasileiras, que é no samba, e acho que alguém já deve ter feito tem feito com bambu, tem feito com mola, né? E hoje a gente vai fazer com uma garrafa PET. Então, se a gente perceber aqui, ó, deixa eu achar o ângulo aqui, ó, tem uma linha no fundinho da garrafa, e a gente vai tirar esse fundinho, né? Eu vou pegar aqui, fazer um cortinho com a tesoura, né, sem ponta, com a supervisão do adulto, né? E a gente vai cortar essa garrafinha aqui, destacando o fundo e ficando com essa parte. Aqui a gente já tem dois instrumentos. Com esse fundinho, a gente vai fazer um chocalho, que eu já deixei ele preparado para vocês verem, ó, porque acho que pode ser que não dê tempo, né? Então é uma coisa simples do chocalhinho, né? E aí, com o corpo da garrafinha, a gente vai fazer o reco-reco. Então, tem uma outra linha aqui embaixo, ó, que a gente pode deixar ela de limite. Ou a gente pode cortar até o final aqui. Então, a gente vai fazer o quê? Um monte de tirinha. Quem já fez pipa alguma vez, rabiola, então a gente vai fazer um monte de franjinha, assim, né? Então eu vou cortar aqui, ó, todas as franjinhas dela, ó, tá vendo que vai sair aqui assim, ó. Então eu vou cortar... Uma tainha, né? Como se fosse uma cortininha. Então eu vou cortar ela inteira dessa forma, né? Pra gente obter o nosso instrumento. A garrafa PET, por si só, ela já é um instrumento musical. Ela já tá pronta, né? Então eu chamo ela de um objeto sonoro. Se a gente pegar uma garrafa PET, que deixa eu ver uma aqui que está sem cortar, eu deixei tudo arrumadinho, só que na hora some tudo. Uma garrafa PET sem cortar, ela já é um instrumento, né? Ó. Ou a gente pode soprar aqui, né? Então ela já é um instrumento. Aí aqui eu estou transformando essa garrafinha PET, que é uma fonte sonora, em um instrumento musical que vai chamar reco-reco. Então a gente vai continuar aqui cortando até o final, né? Pra gente ter... Ele vai ficar tipo uma sainha, né? Dá para transformar num boneco também, né? Para fazer essa brincadeira. Aí a gente vai cortar as duas garrafinhas, né? Eu já deixei uma outra cortada aqui para a gente facilitar. Então a gente vai pegar os dois fundos e vai cortar. Então ela vai ficar tipo assim, ó. Tá vendo, ó? Que ela ficou de franjinha. Esse vídeo, assim, como construir instrumento é uma coisa, por mais que seja simples, a gente tem que ter uma questão melhor. Caso ficou difícil de vocês entenderem, tem um link na página do post aqui da nossa conversa, que ele mostra o instrumento feito a passo, um link no YouTube, com mais calma, né? Então, o instrumento já está pronto. Aí como que a gente vai tocar? Ele aqui, ó. Então, esse instrumento ele pode ser feito com uma garrafa PET pequenininha, com uma garrafa PET grande, com qualquer outro tipo de garrafa. Aí, o que sobrou aqui, que foi nosso chocalhinho, lembra que saiu o fundinho daqui? Né? Onde eu tenho dois fundinhos, fundinho com fundinho, pus um pouco de milho, passei uma fita adesiva e fiz um chocalho.
Aí, para esse chocalho, como todo mundo já conhece, tem vezes que está até cansado do chocalho, eu peguei o fundo de uma outra garrafa e inventei numa brincadeira. Então, se a gente tiver, quando a gente terminar o nosso, a gente vai pegar também, ó, tá vendo a garrafa aqui? Deixa eu pôr ela aqui, ó. Assim. Aí, vou cortar, que vai parecer tipo um funil, né? Então, isso é uma brincadeira que dá para fazer com uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas, com uma bolinha, duas bolinhas, né? Então, ó, se uma bolinha tá aqui, ó, a gente pega. Então, a gente pode fazer uma roda gigante e ficar brincando, né? Então, eu posso tocar aqui e passar ela tocando, né? Aí derrubou, saiu da roda. Aí a gente vai brincando. Aí, se ficar muito fácil, a gente vai diminuindo a raquete para dificultar a pegada da bola, né? Então, com a construção desse instrumento do reco-reco, então a gente ganha o reco-reco, o chocalho e a brincadeira da raquete. Que, deixa eu pegar a bolinha, que é como se fosse um biblioquê antigo, né? A gente tem aqui, né? Então a gente chocalha, né? Se os antigos vão saber o que é um biblioquê, né? E tem um outro aqui também que eu deixei pertinho, que sabe a tampa de produto de limpeza, de acho que de omo, amaciante, ele é um chocalho perfeito. Você junta os dois, esse aqui não precisa fazer nada. É, ó. É? Nossa, nunca tinha percebido isso. Não é tão, tipo assim, você dá uma cortadinha aqui na ponta, assim, deixa eu ver o áudio aqui, ó. Ah, legal. Só para ela aí ele dá uma aumentadinha. Encaixar sem tanta força, né? E aí você põe, né? E aí ele pode ser uma rodinha, pode ser um peão, pode ser um chocalho. Isso aqui, se a gente pôr um embaixo do outro, vira uma cortina. Então, esses instrumentos, além de ele servir para a gente brincar, para se divertir, se conectar com a família, os educadores também têm um repertório maior com as crianças, eles podem ser uma fonte de renda, né? Ele pode ser uma fonte de renda e também um futuro para o planeta, porque o que a gente está reciclando, além da gente se divertir e ter um material, a gente está reciclando, né? Fazendo uma ecologia consciente e também gerando uma renda, né? Então, o que a gente fez agora foi o reco-reco, o chocalho e a brincadeira de raquete. E aí eu vou deixar para a Cíntia continuar, e aí a gente vai ter mais 2 instrumentos pela frente aí. Beleza. Meu é rapidinho, eu vou pegar o gancho dele da garrafa PET, e a minha eu vou fazer com uma garrafa PET pequena, igual ele fez o reco-reco, que é uma bolha, fazer um instrumento para fazer bolha de sabão para crianças pequenas, que a bolha de sabão é um brinquedo, é uma brincadeira muito legal, que ajuda na consciência corporal de inspiração e expiração, de força, de alcance, né? Então você precisa saber qual é o alcance do seu corpo para você esticar e estourar a bolha de sabão, de pular, a coordenação motora de todos os lados, na verdade. Então, a minha ideia, só que a bolha de sabão, quando a gente faz com um canudinho, a criança pequena, ela tem o risco de, né, chupar a água, né? Então, a gente pensou de uma forma que ela consiga fazer uma bolha de sabão maior e com mais segurança. Então, a gente vai pegar vai precisar só da garrafa PET, a tesoura sem ponta, água e detergente, sabão, e é isso. Então, a gente vai cortar ela mais ou menos aqui, tá? Não precisa ser muito grande, porque quanto maior, mais força vai precisar ser feito na hora de soprar. E, às vezes, a criança não tem essa força. Então, a gente deixa assim, mais curtinho, tá vendo? E aí, a gente corta também um pedacinho daqui, porque esse lado que ficou vai ser o reservatório da bolha do líquido. Então, o que sobrou do bilboquê do Rodrigo vira o reservatório da bolha de sabão, né, Rodrigo? Então, vamos lá, vamos fazer de conta que aquele lá do Rodrigo que ele já fez, se já fizeram o biboquê, você vai pegar aquele lado lá, é ele, vamos colocar água, vamos preparar o líquido da bolha de sabão. Deixa eu ver, tem que chegar, tá, gente? Ó, então, esse é o movimento, ó.
A água tem que chegar no gargalo aqui. A gente vai fazer isso aqui, ó. Que legal. Então tem que ser um pouquinho... Colocar o detergente. Uma coisa curiosa sobre a bolha de sabão, que eu demorei uma vida para aprender, é que a espuma no líquido da bolha de sabão não é bom para a bolha de sabão. Eu demorei uma vida para aprender isso. A espuma, ela faz a bolha pesar. Então, a gente não precisa ficar mexendo igual louco o líquido, não. Quanto mais límpido, melhor para a bolha de sabão. E aí, a quantidade de detergente, existe muito essa dúvida, né? A quantidade de detergente. Diz que a quantidade é 1 litro de sabão para 5 litros de água. Olha, eu faço bolha de sabão dia sim, dia não, tá? Eu sempre acho que essa proporção é boa para 2 litros, tá? Então, 2 de água para 1 de detergente. Ou então, uma parte de água para meia de detergente, vamos dizer assim, né? E também aprendi que quanto mais tempo ela guardada, melhor ela fica. Então, não jogue a sua água com sabão fora, guarde ela lá naquela garrafinha PET, deixa ela lá, quando for brincar de novo, ela tá supimpa de boa. Mais uma Então, dica vamos lá. de tecnologia aí, hein? Você viu? Muito bom isso, porque acho que todo mundo joga fora, né? A água, Pois né? é, gente. Ó, eu tenho aqui, ó. Eu fiz. Olha só. Nossa. No reservatório. Desde os 14 anos guardado. Pois é, gente. Isso aqui é acervo, como dizem, né? Isso aqui é acervo. Bom, aí aqui, reservatório feito, molhamos, e aí o bico vem em volta da boca. E você assopra. Vamos ler. Nossa, que legal. Vou fazer de lá. Assim. Nossa, que demais. Oi? E aí, logicamente, que o sabão, na verdade, a quantidade de sabão que você coloca é o que vai diminuir o atrito dela com o ar, né? Então, quanto melhor, por isso que você deve guardar, porque o sabão ele vai diluir melhor com a água, e aí ele vai ficar mais denso e vai estourar muito melhor. Então, agora que eu fiz agora, né? Ele ainda tá novinho, você vai precisar um pouquinho mais de sabão, mas você viu, né? Dá super certo, melhorou um pouquinho. Isso aqui ajuda, porque a criança não precisa levar, porque a criança normalmente tem a mania de levar o canudo, deixa eu pegar uma canetinha, de levar o canudo assim, né? E aí existe sim o medo dela ingerir o líquido, então dessa forma ela não precisa levar a boca até a água, né? Fica só o instrumento. E aí, o que é legal de fazer é pegar aquela meinha que já tá sem par, a tadinha, que não tem nem pai nem mãe, tá órfã lá, né? Pega ela, já tá meio furadinha, ela ou aquela redinha de quando vem o limão ou a cebola quando a gente compra na feira, também serve, a gente encapa, olha só, eu só peguei ela aqui, eu vou encapar essa daqui. Peguei o que eu acabei de cortar, vou encapar ela, deixar ela bem justinha aqui, ó, tá vendo? Eu só vou colocar no outro pote porque não vai caber essa parte, né? Aqui não vai caber, ó. Então, eu vou colocar num pote que caiba. Vou molhar a parte da meia ou da redinha. A redinha eu não tinha, tá, gente? Por isso que eu não tô fazendo com a redinha. E soprar. Nossa, que incrível. E vira neve. Como dizem as crianças, vira neve. Ela fica super densa, ó. Ela fica muito legal. Viu? Muito incrível. O legal, linkando com aquela brincadeira da água que a gente fez, com as brincadeiras da água, você pode pegar a água Vou pegar a água do café, tá?
Será? Não, vou pegar a da beterraba. Pegar a da beterraba, botei ela com o sabão, tá? Vou só colocar um pouquinho mais porque eu joguei fora o restinho da água, mas você pode colocar o sabão naquela água que sobrou da beterraba, pegar, então, a meia, a parte da meia, e ela vai ficar coloridinha. Dá pra ver? Achei que não deu pra ver. Ficou bem fraquinha, né? Deu pra ver? Na visão Achei que não no dá vídeo ficou fraquinha. É. Deixa eu colocar o café para ver se aparece para vocês. Mas quando ela tá bem, aqui para mim aqui tá aparecendo. Agora deu uma escurecida? Deu para mim? Acho que por causa da luz não dá para ver tanto as cores agindo. Que pena. Enfim, você vai pegar essa água e você vai fazer ela, essas bolhas que saem, elas vão sair coloridas. E quem já tiver, para criança que já tiver a habilidade de fazer com o canudinho, pode fazer a bolha de sabão no papel. E aí vai formar uma pintura com a bolha de sabão. Fica maravilhoso, fica lindo. Aí eu vou falar rapidinho, encerrando a questão das águas, nós vamos brincar agora com os rolinhos de papel higiênico, que eu acho que todo mundo tem o papel higiênico com o rolinho em casa. E nós vamos fazer um brinquedo muito, muito, muito simples, que é o binóculo. Então, nós vamos pegar uma fita, tô com a mão toda molhada, tô molhando todo o meu rolinho. Vamos pegar a fita, grudar os 2 rolinhos. E fazer o nosso binóculo. Simples assim. É um brinquedo que faz um sucessaço, assim, faz muito sucesso. E pronto. É isso. Quem quiser pode enfeitar, enfim, né? Pode colocar uma cordinha aqui do ladinho para ficar penduradinho, para brincar de, né? De espião. Meus gostam de brincar de espião, enfim, fica a brincadeira, mas o brinquedo em si é só isso. A fita pode ser qualquer uma que grude, quem não tiver pode usar cola, não precisa ser a fita, desde que eles estejam unidos. Se tiver só um, é o quê? Luneta, gente. Luneta. É só uma luneta, né? Não precisa ser um binóculo, vira uma luneta e brinca de pirata. Pronto. Muito bom. Não é? E aí eu vou deixar você fazer, que a gente tá atrasado, eu acho. Tá. Eu vou aproveitar que você estava falando sobre a respiração, né, e as técnicas de soprar a bolinha de sabão. Depois que você já exercitou bastante o seu diafragma, né, você já respirou, a gente vai aprender agora a fazer uma flauta, né? Esse aqui é um bambuzinho de vara de pescar. Eu acho que todo mundo já conhece esse bambu, né? Na verdade, a flauta foi inventada anos atrás, eu acho, né? Pela China. E aí a gente vai transformar ela, vai fazer ela com mangueirinha de chuveiro, né? Com mangueirinha de jardim, né? Deixa eu tocar aqui para vocês verem, ó. Né? Então, o bambu, ele tem um fundinho fechado aqui, né? Tá vendo, né? Então, essa flauta só funciona com um fundo fechado. Então, eu tenho uma outra aqui que eu já fiz, ó, para mostrar para vocês, né? Eu cortei um pedaço da mangueira de jardim, né? E passei o fundo de fita crepe, né? Então, ficou... Então, esse é um instrumento que ele aparece na China, aparece na Grécia e aparece no Peru, aqui na nossa região dos Andes, né? Então a gente pode fazer ele de bambu para quem morar numa fazenda, numa roça e tiver acesso à vara de pescar, a gente pode fazer de bambu. E se a gente estiver na cidade, para a gente economizar a natureza, tudo, a gente pode fazer com uma mangueira. A gente pega a mangueira de casa, um pedacinho, não precisa ser muito grande, né? E aí a gente pode construir. Este instrumento, ele também está um link lá no YouTube, como se fazer flauta pan, que aí é um vídeo longo e tem como a gente fazer com bastante detalhe.
Esse instrumento ele pode ser afinado também musicalmente, que nem as notas do violão, e tá perfeitinho para a gente tocar com qualquer música, orquestra, né? Hoje a gente vai fazer o instrumento funcionar, a gente não vai fazer ele afinado, tá? E depois, numa outra hora, a gente aprende a afinar. Então a gente acorda de qualquer tamanho que a gente quiser, né? 3 tamanhos diferentes. Se você pegar e tampar com o dedão aqui atrás, você já pode treinar. A gente não tem esse risquinho aqui, ó, do lábio? Aqui? Então, esse risquinho aqui, ó, ele vai ser, no meio do buraquinho, vai ser um jeito da gente tocar para o ar entrar dentro do tubinho, não para ele sair para fora. Essa técnica de soprar é a mesma técnica de você soprar uma flauta profissional, uma flauta transversal, né? É o mesmo jeito de você soprar a mangueira, é o jeito de você soprar a flauta. Então, o mesmo jeito de você soprar a mangueirinha vai ser o jeito de você soprar uma flauta. Então, quem quiser aprender e gostar muito da mangueira, já é um início para você se tornar um flautista profissional no futuro, né? Então, eu tenho aqui o meu caninho, né, de mangueira e um pedacinho de fita crepe, ou pode ser durex ou qualquer fita adesiva. Eu deixei tudo cortadinho assim, ó, para facilitar na hora da gente fixar, né? Então, tem vários pedacinhos aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, deixa eu ver o vídeo, tá aqui, aqui, ó, né? Então, eu vou pôr metade aqui, ó, vai ficar assim, né? Ó, aqui, né? Aí eu vou dobrar ele aqui e tampar o fundo, né? O importante para a gente tampar o fundo é para não sair nenhum tipo de ar, porque se tiver com ar, o instrumento não vai tocar. Aí a gente vai achar que nós não temos prática, não tem técnica, e é o instrumento que está vazando o ar. Então a gente certifica que está bem aqui arrumadinho, né? O bambu já não tem esse problema, né? Que ele já é varado por baixo, né? Então o bambu já tem a tampinha aqui, né? O próprio dele, então a gente só precisa cortar, né? Então o instrumento tá aqui, ó. Né? Então a gente pode fazer quantas notas a gente quiser, né? E aí depois a gente junta os três, ó, né? E passa a fita, e aí a gente tem um instrumento completo, né? Então fica a dica para vocês, né? Para vocês começarem a desenvolver essa técnica musical com sopro, né? E uma ótima experiência. Então a gente vai continuar, né? Quem tiver dúvida desse instrumento pode entrar no link, tá? Como construir flauta pan com mangueira de jardim, né? E aí você consegue visualizar lá inteiro e construir. Bem que é facinho, né? É um instrumento mais simples de construir e um pouquinho difícil de tocar. Tem crianças que aprendem na hora e tem adultos que não conseguem nunca. Então, mas não desista. Ele vai sair uma hora. Eu, quando eu comecei a aprender, demorei um pouco, né? Mas agora você já não tem mais dificuldade nenhuma, né? Dá para tocar em qualquer instrumento, até numa garrafa PET grande, você toca. Então, quando você desenvolve a técnica de embocadura, aí você fica livre para tocar em qualquer instrumento. Legal. Então, vamos prosseguir aí. Ai, meu Deus, será que a Lu vai voltar? Não sei. Tem bastante. A gente ficar até o ano que vem nessa live. Né? Bom, enquanto ela não volta, eu vou falar então da última dica, que é do telefone de lata, que é lata, normalmente a gente tem em casa mesmo. Eu fiz um furinho com um abridor de latas, que é mais fácil ainda. Então, tá vendo? Eu só fiz o furinho aqui, passei uma lã, eu tinha uma lã, amarrei, fiz e vou fazer isso do mesmo lado, do outro lado, desse lado aqui. E aí a ideia é as crianças se comunicarem, a gente se comunicar através do fio, desde que ele esteja bem esticado, gente. O segredo é estar bem esticado. E também pode fazer uma cuíca, né, Rodrigo? Pelo que você me falou, ainda dá para fazer cuíca. Do telefone sem fio, né? É que antes da gente ligar a segunda lata, ele pode ser um instrumento, né? Se você passa uma água com um paninho com água, né? Ele fica, pode ser da camiseta, eu acho. Você molha a sua camiseta
Aí ele vira ou um berra-boi, né? Que eles chamam, que parece um som de galinha, né? Faz né? Ó, que legal. Então aí a gente tem dois números, os brinquedos, né, e os instrumentos. Então, se você for ver o brinquedo e o instrumento musical, eles são parceiros, né? Porque a gente pode brincar de fazer música e pode brincar com o instrumento, criar uma nova utilidade para ele, inventar e se divertir, né? Tanto tocando como brincando. Eu acho que a magia é que é um brinquedo que não acaba nunca, né? Putz, não quero mais brincar de telefone sem fio, agora vou fazer um instrumento, não quero. Agora vai ser meu tamborzinho, não quero, agora vai ser X coisa, né? Eu acho incrível. Um vasinho, né? Ele vai se transformar eternamente, né? Não tem fim, né? E vai ser o telefone, vai ser o instrumento musical, vai ser alguma coisa para casa, vai ser o carrinho, porque também dá para transformar no carrinho, né? E o legal dessa oficina, tanto dos brinquedos como dos instrumentos, que a gente abrir o nosso olhar, né? A gente criar um olhar sensível para os objetos e conseguir enxergar coisas que a gente não consegue ver no dia a dia. Que nem isso aqui é uma garrafa PET? Não, ele é uma montanha. Pode ser uma torre, pode ser um binóculo, pode ser um chapéu, pode ser uma máscara. E esse lugar que é a grande, acho que magia da brincadeira e até da música, né? Para você compor, para você ter ideia, para você escrever, inventar, você tem que ter esse olhar da criança, né? Que é tudo, pode ser tudo, né? Então, é o pesquisador, né? É o inusitado. Né? Eu estou vendo um objeto que se transforma, né? E acho que essa é uma das magias maiores aqui da oficina, essa coisa de uma reeducação no olhar. Então, a próxima vez que vocês verem uma mangueira, vocês não vão estar vendo uma mangueira, vocês vão estar vendo uma flauta. A próxima vez que vocês verem uma garrafinha, não é uma garrafinha, é um reco-reco. Então, esse é bolinha de sabão. E aí, bolinha de sabão, é vasinho. Casca de cebola nunca mais será a mesma, Rodrigo. E aí a gente vai abrir para perguntas. Como que a gente vai fazer agora? Nossa amiga vai botar a gente para fora. O seu áudio está fechado. Pronto, voltei agora com o áudio. Nós temos muitos comentários, muitos elogios, as pessoas estão encantadas com todas as ideias que vocês apresentaram. Perguntas, creio que não temos. Tranquilo. Pelo que eu estou vendo aqui, não temos perguntas, tem muitos elogios, as pessoas querendo saber como que encontram vocês nas redes sociais, falando que estão agora com a criatividade a mil, e falando sobre a mudança do olhar, né, diante dos objetos, tem muitas interações desse tipo, e assim, muitos elogios mesmo. Eu acredito, vou olhar aqui agora até o final para ver se tem mais alguma pergunta. Enquanto isso, vocês podem ir mostrando outras coisas. A gente tem ainda alguns minutos. Podem mostrar. Tem alguns brinquedos na manga aí, né? Ó, eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês, que também está no vídeo. Vou mudar um pouquinho aqui a tela. Tem aqui, não sei se vocês vão ver muito bem. Mas aqui, nessa parte, são garrafas, né? Eu acho que eu estou apontando na tela, mas aqui, ó. Isso aqui são garrafas com água dentro, que aí eu trabalhei uma afinação, né? Isso aqui é um xilofone de madeira, né? E este aqui é um xilofone de vidro, que é com a garrafa cheia de água, né? Então, o que é legal? O instrumento, ele pode ser afinado de forma acadêmica e a gente pode tocar uma música tradicional com um instrumento reciclável.
Então, não é porque ele é reciclável, ele é encontrado no lixo, que ele não tem uma nota afinada e ele não pode ser um instrumento profissional. Então, esses instrumentos, eu tenho um grupo, né, de música que eu acabei não comentando, não tinha no link, chama GEM, Grupo Experimental de Música, que a gente constrói e compõe, faz trilhas, né, só com material, só com instrumentos construídos. Então, o interessante desses instrumentos é que eles são uma ponte para você realmente se tornar profissional. Então, não é porque a gente está tocando num instrumento feito de cano de plástico que eu não posso fazer uma música profissional. Então, os instrumentos recicláveis, ele vem trazendo esse viés também, de tanto ser uma brincadeira, mas como ser um caminho para a arte mesmo, e você realmente se profissionalizar, estudar música, né? Ou se tornar referência, criar um método, criar uma forma de tocar um ritmo que ninguém nunca viu e ninguém nunca vai ver. E se você não fizer isso, a gente também não vai saber. Então, essa é a possibilidade de a gente se tornar criador, né? E através de uma brincadeira, de uma experiência, que a gente descobre algo novo. Né? E a Cíntia tem um monte de carta na manga aí também. Tem uma pergunta agora, Rodrigo. Você viu? Uma pessoa pergunta se dá para fazer flauta usando mangueira de bambolê. Ah, sim, eu não fiz. Tem até uma outra aqui, ó. Esse aqui é o de cano PVC, né? O bambolê é o mais legal de todos. Quando eu estava dando aula nas escolas infantis, a maioria dos bambolês estão quebrados. Quase todos estão quebrados. E a gente joga todos no lixo. Então, a flauta pan e todos os instrumentos que eu mostrei aqui de sopro, dá para a gente construir com o bambolê, sim. Então, é uma forma de a gente reutilizar o material que está na escola, né? De dar uma outra vida para ele. E economizar a mangueira de jardim de casa, né? E aí tem uma outra aqui. Tem como fazer uma flauta de cano de PVC ou de alumínio? Sim. Essa aqui que eu mostrei é uma flauta de alumínio, tá? E aí tem uma outra flauta aqui, que é essa aqui que tá tortinha, que é de cano PVC. As flautas, ela é um tubo, né? Um orifício, né? Que pode ser de papel, de plástico, de vidro, de cristal, de ouro, de qualquer tipo que seja um tubo vazado. Então a gente vai conseguir construir um instrumento de sopro com qualquer material. Para a gente construir o instrumento da garrafa aqui, que eu estou vendo aqui, pode responder? Pode responder. O instrumento de garrafa de água pode ser de vidro. Esse instrumento de garrafa que eu mostrei, ele só pode ser de vidro, na verdade, né? Se a gente usar... Não sei se é esse que ela está se referindo. Eu acredito que sim. Porque a garrafa de água, ela não tem um som, né? Acústico, né? Ó. Aí, para fazer com a garrafa de água, é uma outra técnica. A garrafa de plástico, quer dizer, né? A gente colocaria um bico de pneu aqui e encheria com uma bomba. E quanto mais esticada ela tá, mais aguda ela fica. Então, a matéria de a gente construir os instrumentos é muito interessante, porque dá para a gente construir qualquer instrumento com qualquer material. Então, todos os instrumentos são possíveis construir com material que não sejam originais, assim, digamos, um sino é feito de metal, né? Então a gente pode, esse aqui eu já fiz um sino de vidro, né? Que é uma readaptação do som com o suporte que a gente tem. Olha lá, mais uma. Sim, dá pra gente fazer uma flauta pan com canudo. Ó, tem essa aqui que eu esqueci, ó, que foi a Ana que me ensinou ontem para fazer. Nossa, não sei se vocês estão vendo ela aqui, mas a Ana Carla, né? Que é uma forma de casu, né? Esse aqui é um de papel, né? Aí você tem aqui, você faz um furo do jeito que você achar melhor de fazer, pode ser com uma tesoura para ser mais tranquilo, e põe um plastiquinho e protege do lado de fita crepe ou fita adesiva, aí ele vai ficar tipo uma palhetinha aqui, né? Aí você fala e essa palheta vai vibrar. E vai fazer esse sonzinho de vibrato. E a flauta de papel aqui, ó, né?
só um cano, né? Tô soprando que nem a flauta Pan, né? Só que ele é um cano grande. Então, para fazer uma flauta, basta ser um orifício, né? De papel e de cano, tá? Agora é com É, você. Agora tem uma pergunta que cabe para a Cíntia. o desenho com gelo, podemos usar corantes? Sim, sim, podem usar corantes artificial, anelina, pode. Eu não trouxe, porque a nossa proposta era realmente fazer com as coisas que tem em casa, mas se para você for mais fácil, porque você já tem a anelina, super pode, super funciona. Inclusive com gelo, eu gosto de fazer, quando eu vou fazer o gelo com a anelina, eu gosto até de não misturar ela, eu gosto de misturar, só botar uma pontinha, porque enquanto o gelo vai fazendo, ela vai se ramificando, então fica uma coisa muito bonita, fica um gelo com alguns pontos coloridos, não ele inteiro. Super dá certo, com corante super dá certo. Até gelatina, né, Cíntia? Também, gelatina também dá super certo, o corante da gelatina, né, o pó da gelatina também dá certo. Eles viram tintas também, né? Se você as águas, né, a gente pode pintar com aquarela, né? Sim, sim, viram tintas. Bebês, Por exemplo, o coloral, é que eu não coloquei aqui, mas tem o açafrão, tem a própria cenoura, né, que a gente não colocou aqui, mas a cenoura também, o espinafre, você também pode fazer uma papinha dele e vira tinta, também dá super certo. Mas eles misturado com um pouquinho de água ou até com um pouquinho de farinha, elas viram a tinta natural, dá super certo. Com legal. a terra também dá para fazer, que é uma coisa fácil também de conseguir, dá para fazer com carvão, enfim, com quase tudo que é colorido a gente consegue extrair um pouquinho de cor, a gente consegue extrair dele. Gente, nosso tempo já meio que estourou. Ainda tem algumas perguntas nos comentários, né? Eu nem sei agora quantos comentários tem, mas com certeza muito mais de 1.000 comentários. Nossa. Nós tivemos cerca de 3.000 pessoas assistindo. Legal. Bom. E agora eu só tenho que agradecer ao Ah, Rodrigo, a Cíntia, essa Tá. participação. Quero lembrar que o gratidão. contato dos dois está no post, está escrito no post dessa live, né? Que fica gravado aqui no Facebook e também fica no canal do YouTube. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho dos dois, é só acessar ou entrar em contato por meio desses links. Legal. Vocês querem falar alguma coisinha? Agradecer, né? Muito Finalizar? obrigada. Como ela disse, o contato está no post, estamos aqui para dúvidas, para esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado e para falar, vem falar com a gente, que a gente sempre bom a gente conversar. Estamos aqui. Muito legal, também agradeço, né, o convite da secretaria, né, também a presença da Cíntia, que eu conheci vocês agora, né, Ai, amei. Obrigada, bom. Ana. Obrigada, Rodrigo. E também fica a dica para vocês aí, né, para a gente brincar, se divertir, tocar e se libertar nessa parte. A gente, como educador, a gente tem uma ferramenta na mão muito grande. Eu acredito que todos os educadores assistindo a gente, se vocês tiverem escrever um livro ou só relatar as aulas de vocês, de como vocês trabalham com as crianças, é um material riquíssimo que todo mundo ia utilizar, porque cada um tem um jeito particular de lidar com a criança. E essa é a grande magia da educação, a gente trocar isso, né? Então fica o meu contato aí, né, tá aí nos materiais, né? Rodrigo Oliveira, tanto no Facebook como no Instagram, né? E aí, o que precisar, eu estou aí à disposição para te dar dicas, né? E a gente fazer essa rede crescer, né? E quem sabe daqui a um tempo, né? Quando as coisas melhorarem, a gente não se conhece ao vivo, né? Faz um evento que a gente possa se ver, né? Possa se Uma abraçar, roda, né? tempo, né? E que legal, fica aí o meu carinho aí, fiquei muito feliz pelo convite e estou à disposição aí para qualquer dúvida ou contato ou o que precisar, e é só dar um oi para gente. Sim. Muito obrigada, gente. Agradeço Então, também a Roberta, nossa aí. intérprete, que ficou com a gente o tempo todo. Você está aqui ainda, sim. Aqui, isso aqui.
Agradeço todos que participaram da live, que interagiram conosco durante essa tarde. Lembrando que a live fica gravada, então dá para compartilhar com as colegas, com os colegas das escolas, com as famílias. E é isso, as nossas lives acontecem sempre às terças e quintas, sempre às 3 horas. Na próxima quinta-feira, o nosso tema é educação de jovens e adultos. Então, já estou adiantando aqui. E até lá. Muito obrigada a todos vocês. E até lá. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau. Valeu. Muito bom. Muito legal. E aí, acabou?